E eu vi o senhor falar sobre comida, eu fiquei até... E falei, eu vou perguntar, dormir com o estômago vazio? Muito melhor. É sério? Rendeu o Prêmio Nobel de Medicina a um Ó, japonês chamado Yoshinori Osumi, em 2016. O que ele conseguiu mostrar? A lógica é bem simples. Ó. Vou usar de novo aqui o meu recurso pedagógico da mesa. Ajusta a câmera aí. Dá aquele lá para mim, a jujuba ali. Para não atrapalhar a figura. Imagina o seguinte. Olha, equipe. Por favor, ajuda a igreja aqui, vai. Pronto. Imagina o seguinte. Você tem uma célula saudável, tá. Você tem uma célula velha e você tem uma célula cancerígena. Tá. Se eu tenho energia suficiente para todo mundo, eu não tenho por que regular para qual delas eu vou mandar. Todo mundo recebe. Sim. Só que qual que é o problema? Eu vou usar aqui como recurso pedagógico para as pessoas entenderem. Uma célula saudável consome 10 unidades de energia por segundo. Tá. Uma célula velha, ineficiente, é que nem carro velho, sabe? Consome mais combustível para fazer a mesma coisa. Verdade. Essa célula consome 30 unidades por segundo. A célula cancerígena consome entre 60 e 80 unidades. Tá. Então, ela é muito mais gulosa. Se eu como à noite e eu forneço energia para todo mundo, as 3 vão continuar vivas. Se eu tiro a alimentação da noite ou eu trago, você não precisa passar fome. Se eu trago essa alimentação para o pôr do sol, como bem e durmo de intestino vazio, o que meu corpo automaticamente faz? Vai priorizar a célula saudável, vai fagocitar, vai comer literalmente a célula velha, e existem substâncias no nosso corpo chamadas de interleucinas que sinalizam a célula cancerígena para o sistema de defesa matar ela. Então, hoje, por exemplo, a gente usa muito a lógica do jejum intermitente para pessoas que estão passando por câncer. O senhor é favorável? Totalmente. Jesus fez o que na quaresma? É verdade. Jejuou. É verdade. Indo para esse raciocínio, continuando nesse raciocínio, então o senhor está afirmando de diversas formas, de diversos exemplos, somos aquilo que comemos. E comemos aquilo que somos. Puxa Se você comer errado um dia, não adianta a gente dizer, culpa do meu pai, culpa da minha mãe. Não, a culpa é sua. E quando eu digo culpa sua, não é para a gente se autoflagelar. É para a gente entender o seguinte, presta atenção. Se você aceitar a ideia de que aquilo que acontece com você tem a sua participação, você também vai aceitar a ideia de que mudar isso também depende de você e não de outra pessoa. Entendi. Doutor, falemos sobre o detox, que eu não gosto de deixar nada no ar. Perfeito. Que não fica costurado. O senhor fala muito da importância de fazer um detox do fígado. Eu vou contar um fato. A pessoa, nós sabemos que o fígado hoje, existe muito casos de cirrose medicamentosa. Sim. E nós percebemos que existe uma dependência, eu diria, da nossa geração por remédio. Tanto que eu fico impressionado. Você vai, eu vou dizer em volta do Guadalupe, mas eu viajo o Brasil inteiro. É um excesso de farmácia, que é numa esquina e na outra esquina, só muda o nome, só muda a fachada. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeiro, a indústria do remédio e a dependência do remédio. O senhor percebe isso? Muito, de maneira muito clara e contundente. O meu sonho de vida é andar pela rua da minha casa e encontrar mais frutarias e casas de produto natural do que farmácia. Esse é o meu sonho de vida. Mas, infelizmente, hoje existe um lobby gigantesco para convencer as pessoas de que aquilo que é químico, aquilo que é artificial é mais importante do que o que é natural. Mas isso é o interesse econômico. Claro. Com certeza, não é? Absoluta. Porque o que acontece? Eu vou te falar uma coisa aqui só para você entender e o público que está assistindo a gente entender. Se eu vou olhar as funções químicas do meu corpo, nós temos 332 funções químicas no corpo. 330 são mediadas por água e magnésio. Então, qual que é a importância do magnésio na nossa vida? Total. Aonde que a gente busca o magnésio? Na natureza. Tudo aquilo que vem da natureza pode ser patenteado por alguém? Não. Aí não tem interesse em estudos nessa linha. O que eu encaro muito hoje em relação à fitoterapia? Eu fiz um vídeo essa semana mostrando o poder curativo que a batata doce tem. Deixa eu aproveitar só um minutinho. Gosto de valorizar as pessoas que estão aqui.
As redes sociais, equipe, vai colocando ali, por favor, no vídeo, e seja abundante em citar, porque já que a pessoa vem, eu gosto de valorizar o esforço de cada um. Vai. Eu fiz um vídeo explicando o poder curativo cicatrizante da que tem na batata doce. Crua, de manhã cedo, Crua. em casos de gastrite. Aí o que eu recebo nas minhas redes sociais? 1 zilhão de pessoas dizendo isso não tem comprovação científica, isso não tem... Então o que a gente tem que entender? A ciência ela não é ruim, mas ela é um meio pelo qual a gente chega ao conhecimento, não o único. Se ela fosse o único, filosofia, história, teologia, psiquiatria, psicologia, ia tudo para o lado do lixo. É teologia. Um meio. Teologia. É um meio, uma forma de chegar ao conhecimento, não a única. E quando a gente não tem interesse por parte da indústria, porque ele não pode patentear aquilo, onde é que estão concentrados os estudos? Em tudo aquilo que é químico, que é fórmula única. Então a gente tem que tomar um cuidado grande com a ciência, sim. Não desprezar o conhecimento científico, pelo contrário, ele é importantíssimo, é também uma fonte de conhecimento que nos foi legada pelo próprio Criador, porém, contudo, entretanto, não é a única fonte. Então, quando eu digo que a batata doce faz bem, baseado em que a gente está fazendo isso? Em estudos populacionais, não científicos, em que, usando a batata doce, você percebe que a pessoa vai melhorando e que leva você a deduzir isso. A mesma coisa acontece com o alho, com a cebola. E aí uma coisa interessante em relação ao detox. O nosso fígado sozinho faz detox. Ah, é? Ele não precisa de nenhum ajudante. Se você só comer certo e colocar no seu intestino uma quantidade boa de fibras, sozinho ele faz o detox. De novo, intestino. De novo. O senhor gosta de falar do intestino? Estou brincando, brincadeiras à parte. Vamos Tudo lá. começa e termina lá. É. O intestino ele está preparado para processar cerca de 100 gramas de fibras por dia. A média brasileira é de 16 gramas. Aí eu te pergunto, adianta fazer um baita detox com medicação, com um monte de coisa, se eu não colocar uma fibra que carregue, que leve embora essa toxina? Não. O intestino capta de novo e redistribui para o corpo. Eu vou voltar um pouquinho e depois nós vamos avançar. Sobre esse perigo que eu percebo, que as pessoas elas estão doentes no excesso de tomar remédio. Se toma remédio para tudo. Sim. E tem dado muitos casos de pessoas que estão com cirrose hepática, cirrose hepática e que é impressionante, porque em virtude do fígado estar danificado, ela começa a ter alucinação. Eu estou atendendo no rádio pessoas que impressionante, ela diz isso, mas ela fala sem ter consciência do que está falando. O senhor percebe isso? Sim, inclusive um dos estágios do Alzheimer mais tristes que tem é quando o fígado da pessoa já não funciona mais e ela entra no estágio de alucinação e ela não volta mais. Então, esse estágio ele é muito triste da vida, porque é um processo irreversível. Quando a gente causa fibrose lá no fígado, de um determinado ponto para trás, a gente consegue reverter. O fígado é muito maleável, mas virou fibrose, virou uma cirrose hepática não alcoólica já de grau 3, grau 4, ele não tem mais reversão. E o fígado, ele metaboliza tudo no corpo. Tá. O que vem do intestino passa por ele para ser distribuído para o corpo, e o que o corpo processa e é ruim passa por ele de volta para ser mandado embora.